Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E esse episódio de hoje ele tem sabor de estreia. Olha só, todos os meses a partir de hoje a gente vai ter uma edição especial do Café com ADM totalmente dedicada para falar sobre marketing digital, marketing, vendas, para ajudar você a acelerar os seus resultados e os da sua empresa. Então já anota aí, sempre na última quinta-feira do mês a gente vai estar por aqui com essa nova iniciativa do Café com ADM em parceria com a V4 Company, que é líder do segmento de marketing digital no Brasil. Bom, antes de seguir por aqui, lembra aí já de deixar o seu like aqui no Café com ADM, se você estiver no YouTube, se você estiver no Spotify ou em qualquer outro player de podcast, já segue o nosso podcast também e já deixa aí a sua avaliação sobre este episódio aqui que vai ser detonador. Vamos lá! Pessoal, V4 Company, vocês já sabem, o Denner Lippert, o fundador, já passou por aqui. Então é a principal empresa, a principal rede de empresas de marketing digital do país. É uma rede de franquias de marketing digital. E a trajetória da V4 ela é marcada pela excelência. Hoje eles contam com mais de 6 mil clientes ativos. E no episódio de hoje eu vou receber aqui o Fernando Miranda, que é sócio da V4 e CEO da Stage, que é a plataforma adquirida recentemente pela V4. Ele é muito fera e tem uma trajetória marcada por números impressionantes, como por exemplo o crescimento de 2.000% na divisão de educação lá da Exame e também um incremento de 50 vezes nos resultados de aquisição de clientes da Infomoney. Olha sobre isso, né, com o Fernando, saber como é que ele fez para conquistar tudo isso e muito mais. Mas deixa eu fazer aqui a apresentação certinha aqui do Fernando Miranda. Fernando Miranda é professor e CEO da Stage, além de sócio e conselheiro na V4 Company. Anteriormente ele ocupou o cargo de gerente de marketing na XP, foi CMO da Infomoney e CMO da Exame. Com uma sólida formação em Growth Marketing, Fernando aplicou seu conhecimento para expandir significativamente as operações das empresas onde atuou. Sua abordagem focada em dados tem sido fundamental para impulsionar o crescimento efetivo nas organizações e, claro, esse vai ser um dos tópicos que a gente vai bater aqui com o Fernando, chave da nossa entrevista de hoje aqui. Fernando Miranda, seja muito bem-vindo, cara, que honra te receber por aqui. Obrigado a você pelo convite aí, tô muito empolgado com essa série e, tô à disposição aqui para poder ajudar como eu puder aqui. Também aí no Café com ADM, no administradores.com, crescer a audiência, aumentar o resultado de aquisição também. Podemos fazer como você achar melhor. Show de bola, Fernando. Bom, Fernando, eu fiz aqui uma apresentação, contei aqui dos teus cases, mas agora eu tô curioso para saber os detalhes dessa história, né? Então vamos assim, começar pelo comecinho mesmo, né? Como é que você começou a sua trajetória antes de conquistar esses números, né? Super expressivos, como eu comentei. Fala um pouquinho como é que você se tornou esse CMO que todo mundo deseja ter na sua empresa, né? Cara, na verdade eu sempre tive perfil comercial, então trabalhei com vendas desde que eu me entendo por gente. Curiosidade, eu nasci dia 1º de outubro, que é dia do vendedor, cara, olha só, já estava predestinado a trabalhar com vendas. E minha mãe tinha uma corretora de seguros e me colocou para trabalhar na corretora de seguros dela. Era uma corretora que era eu, ela e mais um funcionário. E aí comecei a trabalhar lá. Cara, não passou muito tempo, eu queria trabalhar no mercado financeiro. Fui trabalhar no Banco do Brasil, fiz o concurso bonitinho, fui trabalhar no Banco do Brasil. E aí lá eu me descobri como um profissional comercial mesmo. Fui sendo promovido. Cheguei a ser o gerente do Banco do Brasil mais novo do Brasil durante um período muito curto ali, por causa dessa carreira comercial. Depois trabalhei numa ONG americana aqui no Brasil, né, representante dessa ONG aqui no Brasil, captando ações também, um perfil bem comercial. Depois disso, começa a minha carreira como marqueteiro. Eu fui convidado, uma amiga estava indo assumir a XP Educação, e eu fui convidado para ser meio que o marqueteiro dela lá, sem saber nada de marketing. Era a minha primeira experiência. Eu tinha feito alguns cursos e tal, mas sem saber nada de marketing. E lá eu tive a oportunidade de pegar a XP logo depois do IPO, né? Tive essa sorte ali de pegar a XP logo depois do IPO. Muito endinheirada, não era gerente, eu era um analista lá. Muito endinheirada, e aí eu tive bastante espaço para testar, comprar consultoria, comprar conhecimento. E ali eu me fiz marqueteiro, fui sendo promovido. Lá na XP eu passei para especialista, depois coordenador da área, gerente, até eu me tornar head de marketing do Infomoney, né, que é uma área de conteúdo dentro da XP. E fiquei lá mais ou menos 3 anos e aí fui convidado a assumir como CMO da Exame. Passei até pelo Grupo Primo rapidinho, mas fui assumir o Grupo Exame, aí que tinha sido comprado pelo BTG Pactual, numa tese muito parecida com o que a XP tinha feito com o Infomoney, né? Então, grandes bancos comprando veículos de mídia. Então, eu tinha tido uma história bem legal lá no Infomoney. Como você falou, conseguimos um resultado muito expressivo lá, principalmente em aquisição para a XP. Então, existia uma dificuldade em transformar a audiência do Infomoney em clientes da XP.
Então a gente foi muito bem sucedido, eu e a equipe, né? O Nicolas Gankel, que hoje até é CMO também, fomos meio que criamos esse projeto em que a gente conseguiu aumentar os resultados de aquisição de contas para XP. Depois eu fui para Exame, e aí a Exame foi outro case, mais parecido com o que eu tinha feito com o Infomoney, de construir uma área de educação para rentabilizar a audiência da Exame. Então, uma curiosidade, esse projeto de educação da audiência da Exame ganhou recentemente o IMA Awards, né, que é o Oscar da mídia, com esse projeto de rentabilização de audiência através da educação. Quem entra no site da Exame vai ver que a Exame recentemente também adquiriu uma faculdade, hoje é faculdade Exame. A Exame se torna cada vez mais uma empresa de educação, uma empresa aí que é quase mais de 50 anos, agora está se tornando uma empresa de educação. Cara, que fantástico. E bom, vamos lá. Quando você comentou aqui, quando você entrou na XP, tinha muito dinheiro lá no caixa para poder fazer testes e tudo mais. 7 bilhões de dólares só. Somente, né? Consegue desenvolver um aprendizado muito rico. Mas não é o caso da maioria das empresas, né, Fernando? E aí, como é que a gente pode, então, vou começar logo aqui com uma pergunta, né? Isso é preocupação de todo empresário. Como é que você consegue otimizar os seus investimentos em marketing sem precisar, né, torrar tanto dinheiro assim em teste? Você falou aí, agora eu sou professor e CEO da Stage, né? Eu me considero mais professor do que CEO, né? Eu acho que o meu trabalho hoje, eu estou numa fase que eu quero ensinar as pessoas sobre marketing depois de ter a escala. Então, o que eu considero marketing, né? Aí vem a minha questão. O que você considera marketing? Assim, toda empresa ela existe para fazer o marketing. O marketing é o meio de existência de qualquer empresa. É como é a sua ponte para o consumidor. Então, sem marketing, eu gastei você não consegue. Um tempo nisso. Você não consegue chegar no consumidor. Eu gastei um tempo. Uhum. Eu gastei um tempo tentando definir essa parada, entendeu? E falar o que é marketing de fato. E eu cheguei que marketing é o estudo do movimento do mercado. Então, nada mais é do que isso. Marketing é você estudar para onde o mercado está se movimentando. É exatamente o que você falou. O trabalho da empresa é fazer marketing. Em que sentido? Vamos imaginar que você está num bairro, aqui eu estou aqui no Brooklyn, tá? E o Brooklyn não tinha uma sorveteria. De repente abriu uma sorveteria e eu fui lá consumir na sorveteria e de repente isso é marketing. Por quê? Porque eles estudaram aquele mercado, perceberam que aquele público era consumidor de sorvete, mas que não havia uma sorveteria, e aí eles colocaram uma sorveteria lá. Marketing, na minha visão, é encontrar o produto certo, no canal certo, para o cliente certo, no momento certo. Então, o que a gente está buscando fazer? Eu estava buscando na XP, e agora estou buscando fazer aqui na Stage e na V4. É encontrar esse canal, esse produto para atender uma certa audiência. Então, o princípio é o mesmo. O que muda, na verdade, é a escala em qual você vai fazer isso. Então, você que não tem muito recurso, o que você vai fazer? Você vai testar menos canais, você vai testar menos produtos, talvez você vai testar um pouco mais devagar, mas o objetivo inicial e final do marketing é ter iterações com o seu consumidor, né? Pouca gente sabe sobre isso, mas o objetivo é você interagir com o consumidor, mostrar coisas para ele e vai lá, você tem interesse nisso aqui? Não tem, então peraí. Você tem que ter o máximo de interações possíveis com o seu consumidor para descobrir aquilo que é o produto que ele está precisando naquele momento. Então, quando você tem muito caixa, 7 bi de dólar em caixa, você vai fazer isso muito rápido e em muita escala. Se você tem 7 mil reais em caixa, você vai fazer com menos escala e um pouco mais devagar. Mas o princípio é o mesmo. Então, eu acredito que, até na própria XP, o caso da XP se conta, né? Que o Guilherme Benchimol tentava vender assessoria e não conseguia vender assessoria de jeito nenhum. E aí ele falou assim, cara, nós estamos precisando de caixa, desesperado, a empresa quebrando. E aí ele lança reais para ele pro curso. Primeira vez que ele tentou, ele vendeu 30 cursos, ele distribuiu o panfletinho na frente dos imóveis, no sinal e tal. Ele botou 9 mil reais em caixa, de 30 pessoas, né, pagando 300 reais, ele botou 9 mil em caixa, que para eles era um dinheiro que ele nunca tinha visto, e mais da metade das pessoas abriram uma conta. Imagina se ele tivesse só batido na tecla, não, eu vou vender assessoria do jeito que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. Não, ele mostrou um outro. Tem gente que vai fazer isso de uma maneira mais intuitiva. É o que eu te falei. Você vai chegar ali no Brook e falar, nossa, tá faltando uma sorveteria. Assim, fiz um estudo de mercado, percebi que não tem uma sorveteria a 50 quilômetros aqui, 200 mil pessoas que consomem sorvete uma vez. Entendeu a lógica? Então você toma decisões mais assertivas. O papel do empreendedor, dos administradores que estão vendo a gente aqui, são basicamente 3. É recolher informação, é compartilhar a informação com seus liderados e tomar boas decisões. Mas boas informações, é importante que você recolha boas informações primeiro. Então, para mim, a tarefa mais importante de todo gestor é recolher boas informações. E as informações, elas vêm dos dados. Então, você pegar aqueles dados de
Pô, quanto custa para mim uma pessoa clicar no meu anúncio? As pessoas estão clicando nos meus anúncios? As pessoas que veem a minha landing page, elas se engajam? Onde elas estão olhando? Fazer um mapa de calor, entender para onde as pessoas estão olhando. Elas estão convertendo? Quando elas convertem, elas são o público que eu estava buscando? Então, os dados, eles servem para guiar e orientar melhor as suas ações. E talvez seja a atividade mais importante para um gestor quando ele está tomando decisões, recolher boas informações. E para isso, a gente precisa de dados. Tem até uma brincadeira. O Denner roubou essa frase de mim, viu? Se vocês ouvirem o Denner falando essa frase, ela é minha e o Denner roubou, que é: se tivermos dados, vamos com dados. Se tivermos com opinião, vamos com a minha. Então, se for com a opinião, a gente vai com a minha. Mas se tiver dado, a gente vai com dado. O dado está até acima das opiniões. Muito bem. Ô, Fernando, durante muito tempo, né, a gente tinha... A estratégia principal do marketing era posicionar a marca em tudo que é lugar possível. Na televisão, em outdoor, nas revistas, enfim. Então a gente tem aí, por exemplo, a Coca-Cola, né, como exemplo número 1. Talvez seja até um top of mind quando eu estou falando disso. O cara já imagina, né, essa presença, essa onipresença da Coca-Cola ao longo da história. E só que é muito difícil, né, você conseguir mensurar o impacto dessas ações. Lógico, você vai ver ali, porra, estou investindo tanto em marketing, estou vendendo tanto, beleza. Aí tu faz ali essa continha. Mas hoje em dia a gente já tem ferramentas que conseguem mapear mais a jornada do nosso cliente e ter dados muito mais precisos. Você acredita que o marketing evoluiu? Eu estou vendo o livro do Denner aí atrás, então já tem uma resposta, né? Você acha que o marketing evoluiu, né, para ser realmente uma ciência, né? Hoje a gente pode falar que é possível se tornar um cientista do marketing, como a proposta do livro do Denner? Sim, na verdade, assim, existem diferentes canais para diferentes estágios da vida do cliente, né? O cliente, ele não compra normalmente, né? Ele não vai ver um canal e sair comprando. Ele tem várias interações com você e aí ele decide a compra, né? Só que o que acontece? Quando a gente vai escolher o canal ideal para a gente mostrar o nosso produto, então lembra que eu falei que marketing é o produto certo para o cliente certo, no canal certo, no momento certo? Existem canais que são mais assertivos, que eles têm mais controle, porque a pessoa tem mais intencionalidade. Então vamos imaginar que a gente tem aqui um podcast de negócios. Onde que a pessoa está mais propensa a consumir um podcast de negócio? Quando ela está jogando podcast de negócio, enter no Google, ou quando a pessoa, por exemplo, está no meio do trabalho e aí alguém chama ela ali no inbox do LinkedIn, que é uma estratégia outbound, fala: "Ô, escuta meu podcast". Existem canais que você tem mais controle e maior intencionalidade. Esses canais com mais controle, mais intencionalidade, são melhores, principalmente para quem tem pouco orçamento. Por que empresas gigantescas fazem o Big Brother lá? O McDonald's Big Brother pagou 80 milhões, bate em todo mundo ali, celebra e compra o McDonald's, mas não é a realidade da maior parte das empresas. A maior parte das empresas tem um orçamento mais limitado e precisa trazer retorno sobre investimento. Então, para cada R$1 que ela investe, tem que voltar 10. Então, o que acontece? Esses canais mais digitais, eles são mais controláveis. E aí que você falou da questão da ciência. Como é uma ciência, você consegue elaborar hipóteses, colocar essas hipóteses para serem testadas na realidade e depois você ir lá e tomar decisão baseado nesses dados que você recebeu de volta. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem um podcast de negócio e a gente quer aumentar a nossa audiência. Pô, vamos colocar R$1.000 aqui no Google para quando as pessoas buscarem podcast de negócio e aí a gente vai aumentar a nossa audiência. Pô, colocamos R$1.000, testamos. Para cada R$1.000 que a gente coloca, nossa audiência cresce e a gente fecha um novo patrocinador, por exemplo. Vamos continuar. Colocamos R$1.000, não tivemos resultado? Vamos elaborar outra hipótese. Um Facebook, um Instagram, outros canais. Então, o nosso objetivo como cientistas do marketing é estar elaborando hipóteses, testando, errando e acertando e descobrindo aquelas que fazem mais sentido. Eu uso a analogia que é quase como se fosse uma corrida de cavalos, que tem vários cavalos correndo. Só que a diferença é que você não precisa apostar em um só. Você aposta em todos eles um pouquinho e aquele que despontar na frente começa a correr mais rápido, você coloca mais dinheiro nele. Então você escolhe qual cavalo que vai vencer logo quando ele está vencendo. Não precisa escolher antes, entendeu? Muito bem, gostei da analogia. Bom, Fernando, agora vamos lá, vamos revelar para a galera o segredo desses cases fantásticos que eu contei aqui na introdução. Quando você estava lá na Exame e também na Infomoney, né? Como é que você conseguiu essa performance de 2.000% de crescimento em uma empresa e 50 vezes mais clientes na outra? Eu tô interessado demais aqui nessa pergunta aqui, cara. Para mim vai valer ouro. Mas aí que tá. O princípio é o mesmo. Qual que é o princípio? O princípio é
teste de canais e de audiências. Então, tanto no Infomoney quanto na Exame, existia uma crença limitante de que, por serem uma marca de mídia, de marca grande, eles não precisavam investir em tráfego pago. Então eu falava assim, não, a Exame é uma marca de 55 anos, não faz sentido a gente investir em tráfego pago. E aí o que acontece? Quando a gente testava o tráfego pago, a gente colocava um dinheirinho para ver, por ser uma marca muito conhecida, muito reconhecida, acontecia que as pessoas interagiam muito com aqueles anúncios. Então uma coisa é ver o anúncio do Fernando, outra coisa é ver um anúncio da Exame. E como você tinha uma audiência que foi construída durante muitos anos ali na Exame e no Infomoney, você precisava simplesmente colher algumas frutas maduras que estavam ali. E depois disso, quando você colhesse essa fruta madura que já tinha sido construída pela audiência, você ia criar uma estratégia de desenvolvimento de novas audiências. Então, na verdade, é o mesmo caso para administradores.com, para Folha, para vários veículos de mídia. Você já tem uma audiência que você construiu ao longo do tempo. Só precisa de ir lá e pegar essas frutas que já foram plantadas há anos atrás. Fernando, minha empresa é pequena, não tenho uma audiência ainda, não construí isso. Seu caso é diferente do da Exame e do Infomoney. O Exame e o Infomoney são veículos de mídia, de construção de audiência. Mas não por isso você não deveria construir uma audiência para o seu negócio. O que pode ser uma audiência para um negócio? Pode ser uma lista de e-mail, pode ser um cartão de fidelidade, pode ser alguns WhatsApps que você captou ali. Então eu já fiz mentoria para negócios locais, como por exemplo hamburguerias, pizzarias, outros negócios de médico e tal. E aí eles falavam assim, mas eu não quero postar conteúdo na internet, não precisa. Às vezes a sua audiência é o público que você tem no WhatsApp, é o seu CRM de e-mail, são outras funcionalidades que você tem ali que você pode utilizar para estar conversando com o seu cliente o tempo todo. Eu faço isso através do Instagram. Você vai fazer através de um WhatsApp, você vai fazer através de uma pessoa de vendas. Existem vários outros canais que podem ser usados, entendeu? Muito bem, Fernando. Agora vamos contar um pouquinho, né, como é que a V4 tem feito isso para os seus clientes, né? Qual que é a jornada de um cliente da V4, né? Como é que ele contrata a agência, né? E o que a agência, as agências da V4, aqui a gente está falando, são quantas aí no Brasil inteiro? São mais de 250 escritórios da V4, a gente nem se considera uma agência, né? A gente fala que a gente é uma assessoria de marketing, porque realmente a gente não agencia a mídia, né? O modelo das agências era muito de agenciar a mídia. Então, você investia R$1 milhão, eu pegava um pedaço daquele valor que você estava investindo e aquilo ali virava o meu pagamento. Não, a gente assessora a empresa a fazer um trabalho de marketing. Então, como é que começa? Vamos imaginar que você acabou de se tornar cliente da V4. Nós vamos fazer uma consultoria ali para ver como é que está o estágio de maturidade digital do seu negócio, entender em que estágio que ele está, o que precisa ser implementado, e aí nós temos uma assessoria modular, que é entendendo qual que é o projeto que nós vamos desenvolver com vocês, a gente vai montar um time compartilhado ou um time exclusivo para atender o seu negócio. Então vamos dar um caso aqui vou falar o caso da Stage. Eu sou CEO da Stage e sou cliente da V4. Então como que eu contratei a V4? Eu trouxe a V4, mostrei para eles os meus produtos, eles falaram, olha, a estratégia que a gente acha que a gente deveria desenvolver é uma estratégia de tráfego pago, construção de landing page, design e copywriting. Então eles pegaram todos esses serviços que podem ser oferecidos e perguntaram, você quer um time compartilhado ou um time exclusivo? Eu falei, eu quero um time exclusivo que trabalhe só no meu negócio. E aí eu fechei com eles. Então hoje eu tenho um time fechado da V4 que atua só para a Stage, fazendo o meu serviço de venda todo santo dia. Então, tudo começou com um diagnóstico do meu negócio, das minhas necessidades, e depois a modularização baseado naquilo que eu estou precisando no meu negócio naquele momento. No caso da Stage, eu precisava de tráfego, ou seja, de aquisição, né, trazer novos clientes, eu precisava de um serviço de design e de montar uma landing page, eu não tenho gente para fazer isso, a empresa é novinha, ainda não tenho designer, ainda não tenho desenvolvedor, e um copywriter para escrever aquela linguagem persuasiva que a maior parte das pessoas não sabe escrever, é um serviço muito específico. E aí tudo isso buscando ali o maior número de vendas no menor custo possível. Eu estou até aqui com energético da V4, ó, quem virar cliente da V4 vai ganhar um energético da V4. O nosso objetivo sempre é esse aqui, ó, low CAC, high LTV, ou seja, pagar barato em cada novo cliente e extrair o máximo de retorno possível em cada cliente, sempre gerando valor nas duas relações, né? Muito bem. Cara, isso é fantástico, né? Essa proposta da V4 de se tornar ali o departamento de marketing das empresas, isso é incrível, né? Porque vocês já vêm, enfim, com toda uma bagagem de experiência e de conhecimentos que muitas vezes é muito difícil
para um cliente que está fora do mercado digital ou que até está dentro do mercado digital, mas ele não consegue acessar, né, esse volume, né, de conhecimento e que a experiência trouxe aí para vocês ao longo dos anos, né? Até um comentário sobre isso. O objetivo do Denner no começo eram dois. As agências de marketing focavam só nos grandes clientes enterprise, clientes muito grandes que tinham dinheiro para investir, porque eles agenciavam essa mídia. E quem atendia as pequenas empresas, pequenas e médias empresas, normalmente eram muito amadores. Então ele profissionalizou esse mercado de atendimento de marketing para PMS. Então realmente o que a gente faz, apesar de a gente ter clientes gigantes como a XP, Spotify, Marketing Titânio, entre outras, a gente pega esse mesmo conhecimento que a gente desenvolveu para essas grandes empresas e a gente consegue aplicar para pequenas empresas. Porque às vezes a empresa não precisa de um gestor de tráfego 24 horas por dia, 8 horas por dia. Não tem demanda para isso tudo. Então a gente pega um gestor de tráfego que seria super capaz de atender uma empresa grande e a gente divide aquilo ali em 3, 4 empresas para que ele possa atender todas essas empresas. Então, baixando assim o custo do atendimento. Então, fica mais barato para o empreendedor contratar um time de marketing profissional e, ao mesmo tempo, ele tem um resultado, né, ou o mesmo nível de profissionalismo de uma grande empresa. Muito bem. Fernando, você pode contar alguns cases, né, de clientes da V4? Agora, isso é interessante, né, a gente tangibilizar esse trabalho que vocês fazem, ver quais são os resultados que ele pode gerar, até para a gente poder fazer uma projeção para o nosso próprio negócio, né? Eu acho que o case mais emblemático, com certeza, é o da Lugano, né, a Lugano de chocolates, que também é do Sul, assim como a V4. E a Lugano, ela estava com uma questão muito específica que ela queria expandir o número de franquias dela no Brasil, né? Então, se eu não me engano, os números posso estar um pouquinho errado, mas ela tinha a coisa de 40 a 50 franquias no Brasil e a meta deles era abrir uma franquia por mês todos os meses, né? Só que logo depois que eles começaram esse projeto, o que aconteceu? Começou a pandemia e aí na pandemia, quem que vai fazer um investimento de R$500 mil para abrir uma franquia de uma marca de chocolate no meio da pandemia? Mesmo assim, eles montaram um time. Então, o que a B4 fez? A B4 montou um time de tráfego pago, então, ou seja, geração de demanda, né, aquisição de novos clientes, e um time de inside sales, um time de vendedores da própria V4 para atender a Lugano. Então, olha só, a V4 ia lá, captava o lead para a Lugano, que queria abrir uma franquia, e vendia para esse lead utilizando a expertise da própria V4 de time de vendas. Com o dinheiro daquela taxa de franquia, ela ia lá e comprava mais leads e contratava mais vendedores, e aí ali você criava um ciclo virtuoso de crescimento. A Lugano, se eu não me engano, saiu de 50 para mais de 300 franquias no Brasil. Hoje é uma das maiores franquias de chocolate do Brasil. Tá? Acho que explodiram a meta várias vezes. Tudo utilizando essa mesma metodologia que a gente pode usar para qualquer empresa. Então o caso da Lugano é bem emblemático, porque a gente pegou bem na dor ali onde que estava precisando de ajuda e conseguimos desenvolver uma metodologia de crescimento. E aí tem vários outros casos, a gente está fazendo um trabalho muito legal com a XP também, de engajamento da base deles. Tem outros casos de pequenas empresas de educação, a Stage, que é uma pequena empresa ainda, né? Estão fazendo um trabalho comigo. Então esse serviço, ele passa primeiro por essa consultoria, né? Por esse entendimento da necessidade do cliente naquele momento. Legal. Fernando, eu estou aqui pensando lógico que eu também acompanho aqui o marketing digital de perto, né? Isso é parte da natureza aqui do nosso negócio. E assim, lógico, todo mundo observa isso no mercado, né? Como tem cada vez se tornado mais caro você fazer os seus anúncios online. Você paga mais caro por um clique, você paga mais caro para o cara visualizar a sua página. E assim, isso obriga com que o marketing ele seja extremamente bem feito, lógico, para você ter um ROI positivo ali daquela sua ação, né? O que os pequenos e médios empreendedores que estão dando seus primeiros passos, assim, eu sei que o teste aqui é importante, mas o que eles devem fazer? Assim, que dica você já daria para ele maximizar esse investimento deles em marketing antes de apertar ali no botão de impulsionar? Eu sou ultra suspeito para falar, tá? Então, assim, bota uma pitadinha de sal, mas o que mudou minha vida realmente foi me educar sobre o assunto. O Denner fala muito disso, né? Ele fala a expansão da sua consciência. Então, antes de apertar o botão impulsionar, ou até antes de contratar alguém para apertar o botão impulsionar, eu tentaria entender o que eu estou fazendo. Me educar, ouvir bons podcasts, ou comprar um curso, ou investir no meu conhecimento. Então, Warren Buffett, né, o oráculo de Omaha, fala que
o investimento com maior dividendo de todos é o conhecimento. Então, eu investiria em conhecimento e entender um pouco mais. Não estou falando de virar especialista em marketing, mas como você mesmo disse, marketing é o que uma empresa faz, é a parte mais importante de uma empresa. Você não pode delegar 100% do seu marketing. Você pode delegar a gestão de tráfego, você pode delegar as vendas, você pode delegar o design, você pode delegar várias coisas. Mas o marketing, pensar o mercado e o relacionamento da empresa com o mercado, ele não deveria ser delegado. Você deveria se educar sobre marketing. Então, eu acredito que a primeira coisa que alguém, principalmente pequena e média empresa, que às vezes não tem um orçamento de marketing tão grande, é se educar e aprender mais sobre marketing, tá? Legal, e agora vamos aqui passar para as mídias, né? O que você falou, né, cara? Depende do contexto, depende da empresa, e alguns meios se encaixam perfeitamente para uma empresa e podem ser completamente, né, uma bola fora para outras, né? Mas o que você tem visto, né, nessas plataformas? A gente tem muitas opções para se anunciar hoje em dia. Então a gente tem lá o Meta com Facebook, Instagram, nós temos o TikTok bombando também, temos LinkedIn, o Google. O que você recomenda, assim, qual a análise que você faz de cada uma dessas plataformas? Eu acho que é aquilo que eu falei, você tem que entender a intencionalidade e o caso de uso do seu cliente. Então, primeiro, o meu cliente está usando aquele canal? Vou te dar um exemplo. Imagina que o nosso objetivo aqui é vender jato executivo para CEO. Eu deveria anunciar no TikTok? Jogou dinheiro fora. Provavelmente não. Ele pode até estar no TikTok, mas ele não está com o objetivo de comprar jato comercial. O que eu vou fazer? Eu vou patrocinar uma área VIP de um aeroporto, eu vou às vezes vou estar num evento de luxo, eu vou fechar uma parceria com uma empresa de relógio de luxo, eu vou criar outro momento de canal. Por quê? Porque provavelmente meu cliente não está usando o TikTok e se estiver usando não é com esse objetivo. Então, caso de uso, ele usa aquele canal? Número 2, qual que é o objetivo dele com aquele canal? Então, algumas pessoas usam o YouTube para se educar? Provavelmente. Então, ali é um bom lugar para falar de educação. Será que é um ótimo lugar para falar de outro assunto que às vezes a pessoa não vai estar ali? Então, eu tenho que entender muito bem se o meu cliente está usando aquele canal e o objetivo dele. Se eu tenho uma desentupidora, adianta rodar anúncio no Facebook? As pessoas estão ativamente buscando, estão passivamente buscando desentupidor. Se um dia o seu vaso entupir, lembra da gente, não adianta. Normalmente você vai usar um Google Search, que as pessoas vão fazer o quê? Jogar lá, desentupidora em São Paulo, Enter. E eu quero ser o primeiro a aparecer. Então, depende muito do seu negócio, mas a análise sempre é essa. O meu cliente está usando aquele canal e qual que é o objetivo dele é usar aquele canal. Então, se eu sou uma empresa B2B, o LinkedIn é um lugar que faz mais sentido. Uma feira de eventos do meu setor faz mais sentido. Um podcast, patrocinar um podcast pode fazer mais sentido. Se eu quisesse falar com marqueteiros, como eu quero, o que faz sentido para mim? Patrocinar o Roy Hunters. Porque, afinal de contas, o Roy Hunters, que é o nosso podcast, ele fala com marqueteiros. Se eu quero falar com administradores, faz sentido patrocinar o Café com a ADM. Então, você tem que entender aonde o seu cliente está e qual que é o objetivo dele. E assim, você encaixar o seu produto. Então, ontem eu fui dar uma aula e me perguntaram como que faria para uma assessoria de marketing focada em educação crescer. Eu ia começar a dar palestra em eventos que tem muitas pessoas que têm empresa de educação sobre como crescer os resultados da sua escola. Porque, afinal de contas, eu ia aumentar a minha autoridade, meu público está ali, ou seja, tem um caso de uso, e eles estão com a intenção de melhorar os seus negócios. Então, eu caso essas duas coisas. Agora, só para também não fugir da resposta. Normalmente, a maior parte dos negócios pode se beneficiar de Google Search. Por quê? Porque normalmente no Google Search, na busca, no buscador do Google, você tem muita intencionalidade, as pessoas estão ali querendo resolver um problema e a pessoa está com muita atenção, ela está prestando atenção no que ela está buscando, né? Então, Google Search e YouTube são lugares bons para se começar, tá bom? Isso é onde eu começaria ali, faria meu primeiro investimento para testar as águas. Cara, animal. Eu vou fazer uma pergunta agora que, assim, a gente está falando aqui no Café com a ADM. Você falou do investimento em podcast. O investimento em podcast, eu considero, lógico, a gente faz anúncio de várias marcas aqui no Café com a ADM, mas eu considero de difícil mensuração do resultado.
tá? Porque a turma aqui está escutando a gente, alguns estão assistindo, alguns estão no carro, eles estão gostando dessa conversa, talvez eles sejam influenciados aqui a fechar um negócio aqui com a V4, tá? Só que ele não vai fechar no botão que está aqui na descrição do episódio. Pode ser até que ele clique lá, mas provavelmente não. Mas ele vai ficar com a V4 na cabeça. E aí vamos supor que ele diz, pô, vou ver quem são esses caras, deixa eu procurar aqui no Google. Aí ele vai para o Google. Pronto, acabou. Então assim, quando você for mensurar o resultado, você vai ver que quem gerou aquela venda foi o Google, ou foi porque o cara clicou num anúncio do Facebook, alguma coisa assim. E sendo que a gente está aqui conversando aqui há, sei lá, 30, 40 minutos aqui no nosso podcast. Então, como é que o gestor de marketing, a pessoa que está à frente do marketing de uma empresa, deve ter essa clareza na hora de escolher onde investir, né? E de também não apertar no botão para desligar no botão errado, né? Porque muitas vezes, aqui eu fiz aqui uma conversa no Café com a DM, não vendi nada lá. Mas, na verdade, a conversa estava influenciando a compra de muitas pessoas que escutaram e compraram em outro momento, né? Vou falar o que acontece exatamente aqui, e eu vejo que várias empresas fazem isso também. Toda vez que se fecha um novo cliente na Stage, eu peço para o vendedor me falar o seguinte coisa: da onde veio essa venda? Ele vai lá e pergunta, olha, como você conheceu a gente? E aí, ontem mesmo, saiu uma venda que ninguém entendeu de onde foi, uma venda cara, ninguém entendeu de onde que veio essa venda, aí eu falei para o vendedor, vai lá e pergunta pra ele como que ele conheceu a gente. Ele falou, não, eu tava vendo um vídeo do Denner, de 3 anos atrás, achei legal e comprei o curso. Eu falei, olha só, o cara viu um vídeo do Denner de 3 anos atrás, foi lá e comprou o curso. Eu fui lá e atribuí a venda a esse vídeo. Então, na verdade, é mais simples que precisa. Dado. O pessoal acha que dado é dashboard, BI, aquelas confusão toda. Dado até a informação precisa. Então, você ir lá e perguntar pra pessoa, pô, da onde você conheceu, já é uma forma de trazer dado. Né? E aí você vê que várias empresas fazem isso. Elas vão lá e perguntam assim, como conheceu o nosso restaurante, como conheceu não sei o quê, e por aí vai. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo agora. Eu estava em Brasília, fui num evento em Brasília, eu ouvi no rádio a propaganda de um restaurante que falou coisa ali, pô, à beira do Lago Paranoá, comeu uma carne e tal. Eu falei, pô, que legal. Fui no restaurante. Só que eles nunca me perguntaram. No final, eles me mandaram uma pesquisa assim, o que você achou do restaurante, como nos conheceu. Então, vai ser difícil deles mensurar o resultado daquele anúncio. Se eles tivessem me perguntado, talvez eles saberiam quantas pessoas vieram do rádio e se eles deveriam continuar veiculando aquele anúncio. Então, acho que essa pergunta sempre é importante para você entender quais canais estão trazendo mais clientes para o seu negócio. Muito bem. Fernando, normalmente as empresas, isso é uma prática, né, de gestão empresarial, elas definem um orçamento para cada área. E o marketing é uma das áreas que é contemplada ali com um orçamento X. Só que o que acontece, né? Muitas vezes, quer dizer, na prática, né? A gente vai investindo, a gente vai tendo um retorno e não faz sentido você ficar restrito só àquele orçamento se você está tendo um retorno positivo que está gerando mais dinheiro para o caixa da empresa. Como é que você enxerga isso? O orçamento, ele deve ter um limite ou enquanto estiver dando ROI, a gente vai acelerando? Eu acho que o único limite do orçamento deveria ser a sua capacidade de atendimento. Então, se eu vendo marmita e aí eu estou comprando um anúncio suficiente para que eu não consiga mais atender o meu cliente de maneira satisfatória, aí eu deveria parar. Porque, na verdade, assim, o anúncio ele é uma maquininha de imprimir dinheiro. Vou simplificar aqui. O seu objetivo é botar R$1 de um lado e sair 2, 3, 4, 10, 20 e por aí vai. Quanto mais, melhor. Então, se você tem uma maquininha de imprimir dinheiro, você quer colocar mais dinheiro ou menos dinheiro nela? Você não está limitado. Imagina se você imagina objetivamente uma máquina de imprimir dinheiro em que você bota R$1 de um lado, sai 2 e 3 do outro lado. Você não quer investir cada vez menos, você quer colocar cada vez mais dinheiro, você quer ter dinheiro emprestado para colocar nessa máquina. Só que não é assim que as pessoas pensam. As pessoas pensam assim, não, o meu ROAS era 20, né, eu estava recebendo 20 vezes o retorno do resultado, caiu para 15, para tudo. Opa, peraí, eu tenho uma máquina que bota R$1 e volta 15 e vou parar? Não, eu quero colocar cada vez mais dinheiro, porque aí eu estou trazendo o máximo de retorno possível. Então, minha filosofia é que você deveria estar mirando para ser o maior comprador de mídia do seu mercado, porque normalmente o maior comprador de mídia é também a maior empresa do mercado. Então, para ser o maior comprador de mídia do mercado, quem é a empresa que compra mais mídia hoje no Brasil? Provavelmente deve ser o Itaú, porque é a maior empresa do Brasil, entre outras ali que estão brigando no primeiro lugar. São grandes marcas. Por quê? Porque eles perceberam que enquanto tiver retorno na maquininha de imprimir dinheiro, mais dinheiro eu quero colocar nela. Ao ponto que, não estou recomendando isso, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo,
vale a pena pegar um empréstimo para colocar no seu negócio. Então, hoje na Stage mesmo, a gente tem um retorno maior do que um, né? Eu invisto um, volta mais que um. Hoje está fazendo sentido, nós estamos considerando pegar empréstimo para poder investir mais no negócio, porque o tempo de recebimento demora um pouquinho e eu preciso de mais caixa para continuar investindo nessa máquina de imprimir dinheiro. E aí, qual que é o risco disso também? É bom deixar claro, né? Porque muitas vezes você vai fazendo... Claro. Né? Se você não tiver de olho nesse retorno aí, se tiver no 1, aí você está arrumando um problema, né? Exatamente. Eu acho que a verdade é que você deveria estar olhando o seu negócio como um todo, não só a campanha. Então você deveria estar vendo que o seu negócio está gerando lucro e não faturamento. Porque às vezes você vai falar assim, deu um retorno de 2, mas o meu custo de servir, o meu custo da mercadoria vendida, depois que eu pago o imposto, depois que eu pago o funcionário está dando prejuízo, aí não vale a pena. Então nosso objetivo aqui é sempre olhar quanto que é o resultado do negócio e não da campanha. Então é ter um negócio bom e não uma campanha boa. Normalmente boas campanhas fazem bons negócios, mas pode não ser o caso. Então existe um risco que é de você não estar controlando. Agora, aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Você tem que estar medindo tudo. E se for importante o suficiente, você deveria estar medindo todos os dias. Então eu, como CEO da Stage, eu olho as minhas campanhas, eu peço um relatório para os meus gestores de tráfego aqui todos os dias. Todos os dias eles me passam quanto que investiu, quanto de venda que trouxe. Se eu vejo que tem muitos dias que não está dando bom, eu falo assim, e aí galera, o que nós vamos fazer aqui para melhorar esse resultado? E é a mesma coisa quando você contrata uma assessoria. Então vamos imaginar que você contratou a V4. Aí eles estão te dando, e a V4 vai te dar um relatório todo dia de como é que está indo as campanhas. E aí no final do dia você pensa que 3 dias depois não está indo bem. Opa, é o momento de levantar a mão e falar, pessoal, precisamos de rever essa estratégia. Então é trabalho do empresário saber se o negócio está bem, mas a equipe de marketing está buscando o maior retorno possível da campanha. Então, acho que existe o risco é para quem não está olhando. Se você estiver olhando, o risco é controlado. Muito bom. E o que é interessante também, como você falou, esse período dos 3 dias também é algo que a gente usa por aqui, essa janela, né, para tomar uma decisão se a campanha deve ser parada, se a gente tem que trocar criativo e tal, tudo mais. Mas assim, é um período muito curto. Muitas vezes, quando você faz um outro tipo de investimento, vou dar um exemplo recente nosso aqui, por exemplo, a gente ia fazer um evento e a gente começou a gerar lead para o evento, investe, paga o hotel e não sei mais o que. Você investe muito na frente e para poder parar, dizendo assim, cara, não vai dar certo esse evento, vamos mudar, vamos adiar e tal, você tem que estar muito próximo da data de realização do evento. E aí você já gastou, né, um rio de dinheiro ali para poder tomar aquela decisão de parar. No marketing digital, né, a gente tem essa possibilidade. Você vai fazendo os investimentos ali primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, você já toma uma decisão de parar, de trocar, de mudar. É bem diferente, né, de qualquer outro tipo de investimento. Eu acho que a grande graça do marketing digital é que você tem um resultado muito rápido, você recebe um retorno muito rápido do que você está fazendo, se dá errado, você levanta a mão e para rápido, e se está dando certo, você escala muito rápido também, porque você falou para o lado negativo, mas para o lado positivo também. Vamos imaginar que você vai lá fazer uma propaganda na Globo e a propaganda vai super bem. Não tem como você simplesmente falar, não, Globo, coloca aí mais o dobro de orçamento. Não é fácil assim, entendeu? Não vai gerar o mesmo resultado. Agora, quando você vai para o digital, você consegue navegar muito rápido. É a diferença entre virar um transatlântico e virar uma lancha. O digital é uma lancha. Você pega ali, deu certo, você já vira para o lado, continua naquele caminho. Então, eu sou muito adepto do digital, né? Porque eu acho que você tem mais controle e mais velocidade. Muito bem. Ô, Fernando, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, eu acho interessante a gente falar sobre isso, né? Muitas empresas, muitos empresários que estão nos escutando, eles ainda não despertaram para a profissionalização do marketing do seu negócio. Né? Nesse ponto, como é que a V4 pode ajudar essa turma? Né? E o que essas pessoas têm que fazer, então, para tirar proveito aí do que vocês fazem, né, com tanta excelência? Eu acho que o objetivo da V4, não tenho certeza, né? O nosso objetivo e onde a gente conseguiu crescer tanto, com mais de 6 mil clientes hoje, é literalmente em conseguir trazer esse marketing profissional de uma maneira muito mais acessível. Então, nós conseguimos trazer esse marketing de referência, o melhor marketing possível para qualquer tipo de empresa e de todos os setores. Então, se você quer ter um time profissional sem gastar um rio de dinheiro, porque a gente sabe que o grande dor... Todo mundo quer ter um time de marketing digital. Todo mundo quer ter, na verdade. Eu conheço poucas empresas que falam assim, eu não queria ter um time de marketing digital. A objeção sempre é muito caro. A gente criou uma forma de dar acessibilidade a isso. E sendo acessível, no mínimo, como eu falei, todo mundo tem essa cabeça, não deveria testar. E ver se é para você, e ver se faz sentido para o seu negócio.
Então, o nosso objetivo é trazer esse marketing profissional de maneira mais acessível para todas, fazendo análise de mercado, fazendo análise do seu produto, dos canais, das melhores maneiras de vender o seu produto. A gente usa muito a tagline aqui, que na V4 Company, o nosso negócio é vender o seu. Então, a gente tem um objetivo muito focado no resultado, na venda, no ROI, no resultado. Sensacional. Pô, Fernando, olha, a gente começou aqui com o pé direito aqui essa série, né, de marketing digital, esse episódio especial. Eu tenho certeza que quem tá nos escutando, nos assistindo, pô, tá super pilhado, né, enfim, cara, essa é a forma que a gente tem para alavancar os nossos negócios, para faturar mais, é investindo em marketing, investindo da maneira certa. E esse episódio de hoje aqui, pô, vale quase como o livro do Denner aqui, o cientista do marketing aqui, né, um episódio aí que começamos aqui com o pé direito mesmo, Fernando. Obrigado mesmo, cara. Obrigado, viu? Fica aí o convite para vocês conhecerem a gente, né? Conhecerem mais a V4 Company e, se fizer sentido, estarem com a gente e a gente ajudar vocês no marketing de vocês. Sensacional, muito bem. O que você achou deste episódio de hoje aqui com o Fernando Miranda da V4 Company? Cara, eu sei que você curtiu e já que você curtiu, você não vai ficar com esse conhecimento, com essa experiência que foi compartilhada aqui hoje só com você. Compartilha com seus amigos. Marca lá a gente no @administradores, no @café com ADM. Marca também a turma da V4 no @V4 Company para eles saberem que vocês curtiram aqui esse episódio hoje com Fernando Miranda. Pô, Fernando, mais uma vez, muito obrigado. E você, a semana que vem a gente volta aqui com mais cafeína. Combinados então? Até a semana que vem, mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.